Opa, tudo bem? E na semana que comemoramos a independência do Brasil, recebemos de presente os famigerados áudios que apenas reforçam a triste verdade que todos nós já sabemos, a de que a nossa república sucumbiu, concedendo lugar ao intrincado estamento burocrático que nem mesmo Franz Kafka seria capaz de imaginar. Temos um canastrão como procurador-geral da República. Temos um judiciário vendido ideologicamente ou comprado aí, dependendo do ângulo que você queira analisar. Um legislativo formado por uma quadrilha de criminosos e psicopatas. E um executivo desnorteado. As instituições brasileiras deixaram de operar no exercício de suas respectivas funções. Existem apenas como meros conceitos descritivos que não exprimem o menor compromisso com o povo ou com o futuro da nação, mas são obstinadas na manutenção de um nefasto esquema de poder fomentado por uma espúria classe política. É por isso que mais uma vez vou reiterar aqui que no caso do Brasil eu sou um saudosista da monarquia. Em qualquer país monárquico que acontecesse uma crise política assim, aliás, não precisaria nem chegar nesse nível, mas ao sinal de um colapso nos três poderes, o quarto poder, no caso o rei, que funciona aí como um poder moderador, dissolve o Congresso, zera o jogo, convoca novas eleições, o povo escolhe seus novos representantes e a vida segue novamente, de modo rápido e eficaz. A crise seria resolvida sem crise. As pessoas precisam entender que, por exemplo, os Estados Unidos, para existir como nação, teve que romper com a monarquia inglesa. Ele já nasceu como uma república. Por isso, nos Estados Unidos, os conservadores estão no Partido Republicano. O Partido Republicano que é o guardião dos valores tradicionais americanos. Já no Brasil, os valores tradicionais estariam na monarquia. A monarquia seria a guardiã da nossa verdadeira identidade histórica. Sobre a regência do nosso imperador, o governo jamais poderia tomar um rumo que não se identificasse com o seu povo e com a sua origem fundadora. Na época do Dom Pedro II, a democracia funcionava. Tínhamos um chefe de Estado suprapartidário e um sistema parlamentarista em que partidos liberais e conservadores se revezavam no poder através do voto popular, dando vazão aos interesses da população. E como resultado, o Brasil crescia em desenvolvimento econômico e humano. Mas em 1889, um golpe desferido por uma pequena elite que não tinha o apoio do povo brasileiro derrubou o império e assim se instaurou uma nova estrutura de governo totalmente desvinculada de sua base legítima. A condução do nosso país ficou apartada do modelo que refletia os valores em que a nação foi fundada, o que tornou impossível estabelecer a ordem e muito menos o progresso. Desde 1889, quando essa república ilegítima tomou o Brasil de assalto, ficamos à mercê de uma sequência de fracassados projetos de poder, com as suas revoluções que prometiam um mundo melhor, mas que jogavam o país cada vez mais na merda. Primeiro tivemos uma decadente república positivista inaugurada por Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1920, permitimos a vinda do Partido Comunista. Depois veio a nefasta Revolução de 30, onde na sequência o fascismo entrou em cena com a ditadura de Vargas, que expandiu a máquina pública e aumentou o controle do Estado sobre a vida dos indivíduos. Depois tivemos uma sucessão de governos medíocres, até a chegada de um controverso regime militar, que apesar de ter impedido uma terrível revolução comunista, criou o ambiente ideal para que alguns anos mais tarde os comunistas, que por eles foram combatidos, controlassem o país. E hoje a nação se tornou um Frankenstein,
Uma democracia de mentira, com um governo socialista que não representa a maioria e que controla a economia, promovendo um nojento capitalismo de compadrio, onde bandidos travestidos de empresários enriquecem fazendo conluios com bandidos travestidos de políticos. Aí eu te pergunto, qual é a solução? Você talvez responda, intervenção militar já. Vou falar uma coisa para vocês, meu canal começou a ter um pouco de relevância depois que eu fiz um vídeo em que mostro a realidade sobre o regime militar, realidade essa que a mídia e os livros do MEC tentam distorcer a todo custo. Sim, a intervenção de 64 foi necessária, mas é fato que isso não faz de mim um intervencionista. E ninguém que se julga conservador deveria ser. Bom, naquela época, nosso exército estava pareado com os Estados Unidos, que no auge da Guerra Fria não queria que seus vizinhos de baixo fossem controlados pela União Soviética. Hoje, meu amigo, a história é outra. Eu não sei qual o rumo ideológico que nossas forças armadas andam trilhando. Ainda mais aí depois de tanto tempo sendo minada por governos esquerdistas. Uma ditadura comunista só é estabelecida com a conquista das Forças Armadas. E quem garante que com todos esses anos de projeto socialista no Brasil, eles não conseguiram corromper o alto escalão dos nossos militares? Afinal, se houvesse hoje uma intervenção, qual seria o direcionamento desse novo regime militar? Assim como eu não sei, a maioria das pessoas que clamam por aí pela volta dos militares no poder também não sabem. A verdade é que nosso exército está sucateado. O próprio general Vilas Boas foi dar satisfação para o Lindenberg Farias, que é um comunista, dizendo que não haverá intervenção militar, que o povo até pode desejar isso à vontade, mas não vai acontecer. É mais ou menos como o porta-voz do exército brasileiro dissesse: pode continuar com esse esquema criminoso de poder, pode continuar dilapidando o nosso país, pode continuar com essa revolução cultural que destrói com todos os nossos valores tradicionais, pois não estamos nem aí. É por isso que a única intervenção que eu considero legítima é a intervenção popular. E não a militar. É a intervenção popular que é capaz de restabelecer os rumos de um país. É o povo que deveria tomar Brasília e dissolver esse congresso de canalhas. Deveríamos seguir o exemplo dos ucranianos. Bom, e para finalizar, jamais podemos esquecer que um governo só cumpre sua função como tal quando estabelecido de baixo para cima. É o povo quem dá as cartas. Não existe solução mágica, muito menos quando essa não emerge do povo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, segue o Luiz Camargo Vlog também no Facebook. Valeu!